meus amores! Olha, hoje é nossa aula de português, mais uma, tá bom? E eu quero apresentar a vocês uma coisa. Creio que vocês sabem o que é. Sabe o que é isso, né? As bananas. Eu tenho aqui 3 bananas. As bananas. Mas eu tenho também o navio. Tenho também o navio. Tenho também, olha só, a fita. A fita. E tenho também o lápis. O lápis. Nisso que nós estávamos falando, eu comecei a citar os nomes de alguns substantivos. Lembra? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Eu citei aqui os nomes de substantivos comuns, que são comuns a uma mesma espécie: banana ou bananas, navio, fita, lápis. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero do substantivo. Nós falamos que substantivo próprio é aquele que nomeia pessoas, lugares, não é? Nomes de lojas. E os substantivos comuns são aqueles que são comuns aos elementos de uma mesma espécie. Mas agora nós vamos falar sobre o gênero do substantivo. Presta só um pouquinho de atenção. Espera só um tiquinho de tempo, tá bom? Só um pouquinho. Bem, como nós estávamos falando, nós vamos nos referir agora ao gênero do substantivo. Presta bem atenção. Olha, o substantivo tem 2 gêneros, o masculino e o feminino, tá bom? Olha, o substantivo papai e urso são substantivos masculinos. E o substantivo mamãe e ursa são substantivos femininos. Os substantivos podem variar nas formas masculina e feminina. Isso quer dizer que eles podem mudar. Essa mudança é chamada de flexão de gênero. O gênero do substantivo pode ser flexionado, pode mudar. Ele indica se o nome se refere ao feminino ou ao masculino. Para o gênero masculino, nós sempre usamos os artigos o, os, e uns. E para o feminino, nós sempre usamos a, as, uma e umas. Olha só no masculino, o, papai. No feminino, a, mamãe. No masculino, urso. No feminino, uma ursa. No masculino plural, os papais. No feminino plural, as mamães. No masculino plural, uns ursos. No feminino plural, uma ursas. Você viu no início da aula, quando eu apresentei o navio, as bananas, por isso que eu destaquei bastante a palavrinha, o determinante que vinha antes do substantivo. Ele vai nos ajudar a indicar a flexão do gênero do substantivo
facilitando a compreensão em saber se está no masculino ou no feminino. Lembra? Com o masculino, o, os, uns. Com o feminino, a, as, uma, umas. Mas podem ocorrer algumas diferenças. Vê só. O leão está no masculino. A leoa está no feminino. Nem todas as palavras apresentarão a mesma estrutura quando são flexionadas. Ou seja, quando elas mudam do masculino para o feminino. Em algumas ocasiões, em alguns casos, a palavra muda parcialmente sua estrutura, ou seja, muda uma parte. Olha, masculino, poeta, feminino, poetisa. Vamos ver outra? Olha aí, ó, herói e heroína. Mudou pouca coisa. Rei, rainha. Outras vezes, existe uma palavra diferente para a formação do substantivo feminino. Muitas vezes fica totalmente diferente, que não se assemelha com a forma masculina. Olha, bode, o feminino é cabra. Homem, o feminino é mulher. Há casos em que o gênero do substantivo muda quando nós modificamos apenas o determinante, ou seja, o artigo. Vejam só, nesse caso aí, a única coisa que mudou foi o artigo. O substantivo continuou o mesmo. Olha, o policial e a policial, feminino. O estudante e a estudante. E outras vezes, a mudança de determinante, ou seja, do artigo que é utilizado, implica, inclusive, numa mudança de significado que a palavra pode ter. Olha, quando a gente pega a palavra capital e coloca a letra A, e fica assim, ó, a capital, está indicando que é a principal cidade de um país ou de um estado. Mas quando a gente usa o artigo O, no masculino, fica assim, ó, o capital, está indicando dinheiro, bens e algum tipo de riqueza. Olha a diferença. Quando a gente pega a palavra rádio e coloca o artigo a antecedendo, fica a rádio, a gente está falando da estação de transmissão. Mas quando nós utilizamos o artigo o, próximo à palavra rádio, o rádio, nós estamos falando do aparelho que a gente utiliza para escutar música e notícias. Alguns nomes de animais não aceitam mudança. Para poder a gente flexioná-los, passando do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino, é necessário que nós utilizemos as palavras macho ou fêmea depois do substantivo. É o que ocorre com o substantivo cobra. A cobra, macho no masculino e a cobra, fêmea no feminino. Olha aí, a mesma coisa ocorre com o pinguim. O pinguim macho no masculino e o pinguim fêmea no feminino. E apesar das possibilidades de variação, de mudança, existem palavras que não aceitam flexão, que não mudam o gênero, ou seja, elas são inflexíveis.
estão sempre na mesma forma feminina ou sempre na mesma forma masculina. É o caso da palavra cadeira. Se eu for colocar um artigo, eu posso usar o artigo a cadeira, o que já me indica que é um substantivo feminino. Mas você já chamou o local onde o menino vai sentar de cadeiro? Não, né? É que não pode. A palavra cadeira é um substantivo feminino invariável. Ela não sofre mudança. Olha aí outro exemplo. É o substantivo que tem como palavra fantasma. A palavra fantasma é um substantivo masculino invariável. Mas agora nós vamos falar de uma coisa que eu sei que vocês têm alguma dúvida, que é o uso da letra H utilizado inicialmente nas palavras. Olha, comigo em casa, todo mundo, vamos ler as palavras dos quadros? Começando. Horror, humor, habilidade e hino. Do outro lado, eu quero escutar mais alto. Vai comigo. Hiena, herói, hoje, herbívoro. Olha aí, ó. 2 exemplos que a gente acabou de colocar. Só que dessa vez está faltando alguma coisa. Dá para perceber o que é? Não? Gente, eu tirei a letra H. Sabe por quê? Porque quando a letra H inicia uma palavra, ela não apresenta som. Mas a consoante H, ela é mantida nas palavras por uma questão de tradição da nossa língua. Presta atenção, olha só. O som ficou o mesmo. Hiena, herói. Por ser uma consoante muda, a gente precisa prestar muita atenção à escrita das palavras, à grafia, para que nós possamos escrevê-las corretamente. Em algumas palavras da língua estrangeira, a letra H pode apresentar um som semelhante ao da letra R. Por exemplo, como nessas palavras aí, ó, hashi, que são esses palitinhos que a gente usa para comer a comida, handebol, que é uma adaptação da palavra inglesa handebol, hacker e Honda, tá bom? Não esquece, toma bastante cuidado. Tem algumas palavras que nós temos o hábito de falar e que elas utilizam o H inicial, como na palavra homem. Mas agora eu vou deixar para te apresentar o texto da leitura de hoje, que é super legal. Só um pouquinho. Olha só, para matar a sua curiosidade, olha o texto de hoje. Caixinhos Dourados e os 3 ursos. Você já ouviu essa história? Não? Pois agora você vai conhecê-la. Mas antes, eu quero que passe aqui para vocês verem uma coisinha. Olha só. Olha só. Pegou sua almofada, sentou aí ou então deitou. Então, espera que lá vem a história. Era uma vez 3 ursos. Papai urso era grandão. Mamãe ursa era um pouco menor. E o bebê urso era pequenininho. Papai urso tinha uma tigela de mingau grandona. A tigela da mamãe ursa era um pouco menor. E o bebê urso tinha uma tigelinha. Mamãe ursa encheu as tigelas com mingau quente. Foram dar uma volta em
enquanto o mingau esfriava. Então, Caixinhos Dourados chegou e, não vendo ninguém na casa, entrou. Vendo o mingau, Caixinhos Dourados provou da tigela do papai urso. Estava muito quente. Depois, provou da tigela do bebê urso. Estava uma delícia. Comeu tudo. Depois, sentou na cadeira da mamãe ursa. Era muito larga. Então, jogou-se na cadeira do bebê urso, que quebrou toda. Caixinhos Dourados ficou com sono e foi deitar-se na cama do papai urso. Era muito dura. Depois, deitou-se na cama da mamãe ursa. Achou macia demais. Então, deitou-se na cama do bebê urso. Achou-a muito aconchegante. Aí, ela adormeceu. Os 3 ursos voltaram com fome e, ao entrar, falaram assim: alguém comeu meu mingau? Rosnou o papai urso. Alguém comeu meu mingau, falou a mamãe ursa. Alguém comeu meu mingau, disse o bebê urso e completou. E comeu tudo. Os 3 ursos viram que tudo estava fora de ordem. Alguém sentou na minha cadeira, rosnou o papai urso. Alguém sentou na minha cadeira, reparou a mamãe ursa. Alguém sentou na minha cadeira, disse o bebê urso e completou. E está toda quebrada. No quarto, papai urso rosnou. Alguém se deitou aqui. E a mamãe ursa falou: alguém se deitou aqui. E o bebê urso disse: alguém se deitou aqui e ainda está deitada. De repente, Caixinhos Dourados acordou e viu 3 ursos à sua frente. Ficou tão assustada, mas tão assustada, que saiu correndo para casa. Nunca mais Caixinhos Dourados entrou na casa de outras pessoas sem avisar. Pois é, né, gente? Nós sabemos que isso é um conto, mas na vida real, você obedece a mamãe? Você obedece o papai e a vovó? Aos mais velhos, precisa obedecer sim. Algumas coisas que eles pedem ou que eles te falam são para o teu bem. Às vezes dizer não está sendo por maldade, tá? Então presta atenção, obedece o papai e a mamãe, tá bom? Mas eu vou indicar agora para você as atividades de casa, tá bom? Espera um pouquinho. Olha só, aqui estão as atividades de casa de português, tá bom? Ó, da página 140 até a página 142 são as páginas que você vai responder falando sobre a história de Caixinhos Dourados. Da página 145 até a 146, nós vamos responder falando sobre substantivo, gênero do substantivo. E a página 148 é a atividade sobre o uso da letra H na inicial das palavras. Olha só, essa foi a nossa aula de português de hoje. Não esquece, tá bom? Faz atividades no seu tempo, no seu ritmo, mas não deixa de fazer, faz todas. E olha, no final do vídeo eu vou deixar, sabe o quê? Um desenho contando a história de Caixinhos Dourados, para você ficar bem atento a tudo que ocorre na história, tá? Lembra, as histórias elas podem sofrer algum tipo de mudança,
tá bom? Essa foi a nossa aula de português de hoje. Um beijo, 2 beijos, 3 beijos. Tchau, gente! Era uma vez uma menina de cabelos dourados que vivia à beira da floresta. O nome desta linda menina era Cachinhos Dourados. Ela tinha cabelos tão incríveis e admiráveis que todos que a viam ficavam hipnotizados. Mas, apesar de sua doçura, às vezes ela era bem malcriada. Toda vez que ela saía para brincar, sua mãe lhe avisava para se comportar. Querida, brinque no quintal e não vá na floresta. Em uma barraca, nas profundezas da floresta, vivia uma família de ursos. O papai urso, que tinha ombros largos, a mamãe urso, com um porte médio, e um urso bebê. A mamãe urso sempre acordava cedo para preparar mingau de aveia no café da manhã. Uma manhã, o urso bebê acordou mais cedo do que o habitual e queria comer seu mingau. Mas estava muito quente. Mamãe, podemos sair para passear na floresta até o nosso mingau esfriar? Mamãe, papai e bebê deixaram o mingau na mesa e saíram para passear. Na mesma manhã, Cachinhos brincava no quintal enquanto esperava o café da manhã. Mas ela estava muito entediada de brincar o tempo todo no quintal e ela era muito curiosa para conhecer a floresta. E se eu saísse para dar uma volta? Ela olhou em volta e, vendo que ninguém estava por perto, ela começou a correr para a floresta. Quando ela se cansou, ela parou e olhou em volta. Que linda floresta! Flores, árvores. Por que eu não vim antes? E começava a ir cada vez mais longe. Nesse meio tempo, andando com sua família, o urso bebê viu uma colmeia no galho de uma árvore. Que grande colmeia! Tenho certeza que está cheia de mel. Papai, podemos comer esse mel? Não, meu garoto. Esse mel é das abelhas. É a casa delas. Ninguém vai na casa dos outros para comer sua comida. Não é certo. Você está certa. Vou esperar até irmos para casa tomar meu café da manhã. Enquanto isso, Cachinhos Dourados, que andava sozinha por tanto tempo, se perdeu na floresta. Ela tentou voltar, mas não achava o caminho. Estava cansada e com fome, quase chorando de tanto cansaço. Mas conseguiu andar um pouco mais e, finalmente, chegou ao fim da estrada e encontrou a casa da família urso. Ela calmamente se aproximou da casa. Andou em torno dela, mas ela não via ninguém. E então bateu na porta, mas ninguém respondeu. Foi quando olhou pela janela e viu 3 pratos quentes sobre a mesa. Ela foi para a porta novamente e desta vez ela bateu forte. E a porta se abriu. Cachinhos Dourados ficou muito feliz e gritou. Alguém em casa? Não havendo resposta, ela entrou e se aproximou da mesa. Na mesa havia 3 tigelas de mingau. Uma grande, uma média e uma pequena. E como estava com tanta fome, queria comer a grande primeiro. Mas no momento em que colocou a colher na boca, a boca queimou porque o mingau ainda estava muito quente. Ela então pegou a tigela média, mas não quis comer porque estava fria. Que frio! Finalmente, ela mergulhou a colher na menor tigela. Este mingau está na temperatura perfeita. Exatamente como eu quero. Então, ela comeu todo o mingau da tigela menor. Quando ela terminou seu café da manhã e se sentiu satisfeita,
decidiu sentar em uma das 3 cadeiras em frente à chaminé para descansar. A primeira cadeira era grande, a segunda era média e a última era pequena. Primeiro, ela tentou sentar na grande, mas não conseguiu subir. Então, ela tentou a do meio, mas estava muito difícil. Foi quando finalmente sentou-se na menor, que era confortável e exatamente do tamanho dela. Mas de repente a cadeira quebrou em pedaços e fez um barulho muito alto. Caixinhos Dourados caiu no chão e não sabia o que fazer. E caminhou até o quarto ao lado, onde havia 3 camas. Uma grande, uma média e uma pequena. Primeiro, ela tentou deitar na grande, mas era grande demais e difícil. A segunda já era melhor, mas muito macia para o gosto dela. Então, deitou na terceira. Esta era exatamente do tamanho dela e muito confortável. Tão confortável que Caixinhos Dourados dormiu imediatamente. Enquanto Caixinhos dormia, a família Urso voltou para casa. O urso pai tinha um pouco de madeira que ele pegou para a chaminé. A ursa mãe tinha frutas frescas. E o ursinho mal podia esperar para comer o mingau de aveia. Quando chegaram em casa, foram direto para a mesa. Papai Urso deu uma olhada na tigela e ficou com tanta raiva. Alguém provou o meu mingau? Mamãe Urso olhou para sua tigela. Alguém também provou o meu mingau. E quando o bebê urso olhou para sua tigela, ele começou a chorar. Alguém não só provou o meu mingau, mas comeu ele todinho. Levantaram-se e começaram a olhar em volta. O urso pai notou a cadeira em frente à chaminé. Alguém sentou na minha cadeira. Olhe, está em outro lugar. E então foi a vez da mamãe urso reclamar. Alguém também sentou na minha cadeira. E como da outra vez, o bebê começou a chorar novamente. Alguém não só sentou na minha cadeira, como quebrou também. Então, a família foi para o quarto. Alguém deitou na minha cama. Veja que bagunça. Deitaram na minha também. Alguém deitou na minha cama e ainda está dormindo nela. Papai Urso foi até a cama de bebê e viu que alguém realmente estava dormindo nela. Lentamente, levantou o cobertor e ficou surpreso ao ver uma menina dormindo na cama do seu bebê. O que essa garotinha está fazendo em nossa casa? Diga para essa menina sair da minha cama agora. Acordando com o choro do bebê, Caixinhos Dourados viu os 3 ursos na frente dela e saiu correndo de medo. Ela saiu da casa e começou a correr sem olhar para trás. Ela ficou sem fôlego de correr, mas não parou. E nem sabia para onde ir. Naquele momento, ela viu seus pais vindo da floresta, que haviam saído à sua procura. Caixinhos Dourados ficou muito feliz em vê-los. Ela correu e abraçou a sua mãe. Mamãe! Estávamos preocupados. Tá tudo bem? De agora em diante vou sempre te ouvir e nunca mais te desobedecer. Caixinhos Dourados abraçou seus pais e daquele dia em diante, como prometido, sempre os obedecia e não fazia nada sem a permissão deles. E permaneceu uma garota bem comportada e gentil para sempre.